Uma alegria imensa estar mais uma vez com vocês aqui nessa casa tão querida, onde a gente é tão recebido, tão bem, na Casa Espírita Vida e Luz, aqui em Botucatu, hoje, segunda-feira, dia 17/6/2024, precisamente 19 horas. E o tema que estamos trazendo hoje é homossexualismo na visão espírita. Eu quero começar essa preleção abrindo um parêntese para dizer que todo trabalho que nós fazemos busca sempre ajudar de alguma forma a Irmandade, seja ela encarnada ou não, a melhor refletir sobre os temas que nós aqui apresentamos. O tema de hoje, homossexualismo, é extremamente delicado e bastante controverso, seja no âmbito das famílias, da sociedade, da ciência, das religiões. E assim sendo, devotando neste momento muito amor e carinho aos nossos irmãos homo, buscaremos explanar, tentando contribuir para os seus autos esclarecimentos. O Espiritismo não condena, nem tampouco enaltece o homossexualismo. As obras básicas da doutrina espírita não abordam diretamente esta questão. Por isso, não podemos dizer que haja uma orientação doutrinária explícita sobre este assunto que estamos trazendo hoje. Para buscar, então, um entendimento maior, por meio de estudos e pesquisa, nós recorremos a pensadores espíritas de séculos passados e também do presente, que expressam suas considerações sobre esse tema, homossexualidade, tomando por base fundamentos espíritas, além de suas convicções pessoais. Pela amplidão e pela complexibilidade, não há uma posição uníssona entre os adeptos do espiritismo sobre a questão da homossexualidade. Entretanto, há uma convergência de entendimento sobre, pelo menos, os principais aspectos. O nosso codificador, Allan Kardec, em um artigo publicado na Revista Espírita em janeiro de 1866, teceu as seguintes considerações: a alma ou os espíritos não têm sexo. Gravem bem isso. As almas ou espíritos não têm sexo. As afeições que os unem nada têm de carnal, ou seja, como nós. E por isso mesmo são muito mais duráveis as afeições e as uniões, porque são fundadas numa simpatia que é real e não são subordinadas às vicissitudes do corpo, ou seja, da matéria. O sexo só existe entre os organismos carnais, só onde existe o organismo carnal, né, ou material, no caso, né, é que existe o sexo. Porque são necessários para que esses seres se reproduzam. Mas os espíritos, sendo eles criação de Deus, não se reproduzem entre si. Espírito com espírito não dá espiritinho, só se for espiritinho de porco, mas espiritinho não dá, né? Razão pela qual a prática do sexo não gerariam outros seres no mundo espiritual. Os espíritos se encarnam nos diferentes sexos. Aquele que foi homem poderá renascer mulher, e aquele que foi mulher poderá renascer homem, a fim de realizar os deveres de cada uma dessas posições e também passar pelas suas provas. Então, essa é a finalidade de nascer homem ou mulher. Aprender os deveres tanto do homem como da mulher e passar pelas provas que existem na vida de um homem e na vida de uma mulher.
A natureza fez o sexo feminino mais fraco que o outro, porque os deveres que lhe incumbem não exigem igual força muscular do que o homem. E seria até essa força, né, incompatível pela tamanha rudeza, né, que é a masculinidade. Na mulher, a delicadeza das formas e a finura das sensações são admiravelmente apropriadas aos cuidados da maternidade e também de outros afazeres. Aos homens e às mulheres são, pois, atribuídos deveres especiais igualmente importantes na ordem das coisas. São dois elementos que se completam um pelo outro. Nas milhares de reencarnação de um mesmo espírito, ele tem a oportunidade de encarnar em corpos masculinos e em corpos femininos, tendo assim a maravilhosa oportunidade de aprender as virtudes que cada um desses sexos tem de peculiar. Sofrendo o espírito encarnado a influência do organismo, quer dizer, as exigências que o organismo nosso faz, o seu caráter se modifica conforme as circunstâncias e se dobra às necessidades e exigências que lhe impõe esse seu organismo. As vontades que nós temos, né? Então, obrigam a gente e acaba se impondo, né? Para que a gente satisfaça nossas necessidades. Essa influência, ela não se apaga após a destruição do envoltório material, ou seja, após a gente morrer, o corpo deixar de existir, essa influência que a gente tem quando está encarnado, ela não se apaga rapidamente quando a gente vai para o mundo espiritual. O que faz com que durante muito tempo possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou o caráter de mulher, cuja marca ficou nele gravada. Somente quando chega a um certo grau de adiantamento e principalmente um certo grau de desmaterialização é que a influência da matéria, essa influência que nós conhecemos do sexo, se apaga completamente, né? E com ela todo e qualquer tipo de caráter sexual. A partir de então, os espíritos que se nos apresentam como homens, ou então que se nos apresentam como mulheres, é para nós nos lembrarmos dele na existência em que o conhecemos durante o período que ele passou por algumas reencarnações. Então a gente se lembra de Bezerra de Menezes, ele foi um médico, não sei o quê. Mas ele no mundo espiritual, ele é um espírito que viveu a vida de Bezerra de Menezes. Simples assim. A partir de os espíritos que se nos apresentam como homens ou como mulher é para lembrar a existência anterior. Se essa influência se repercute na vida corporal, a vida espiritual, o mesmo se dá quando a gente vem de lá para cá. O que a gente sentia lá, a gente vem para cá, a gente já traz para cá. Então, se eu lá estava me sentindo como homem, venho para cá como mulher, eu estou trazendo aquilo que eu sentia lá. Numa nova encarnação, ele trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Se por um acaso for um espírito avançado, ele será um homem, uma mulher avançada. Se ele for um espírito atrasado, ele será um homem atrasado. Mudando de sexo, sob essa impressão, e em sua nova encarnação, ele poderá conservar os gostos e as inclinações e o caráter inerentes ao sexo que ele acabou de deixar, que é o inverso. Então, ele traz essas impressões quando ele mudou. Ele estava encarnado como homem, passou para o mundo espiritual como homem, né? Chegou lá, se sentindo homem, reencarnou como mulher por necessidade, reencarnou como mulher, mas ele traz os caracteres do homem.
Assim, se explicam anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. A doutrina espírita não condena, nós estamos falando, ela não condena o homossexualismo e também não condena a pessoa do homossexual, nem a atividade, nem a pessoa do homossexual. Além de não condenar a pessoa, ela recomenda a doutrina que tenhamos para com a pessoa homossexual, que nós tenhamos com ele todo o respeito, toda a consideração e todo o carinho, uma vez que é um espírito que atravessa um momento difícil em que ele precisa promover a sua edificação moral através de uma conduta social, sexual e equilibrada. A recomendação do Espiritismo para o respeito e a compreensão para com os irmãos que transitam nessas condições sexuais inversivas, ou seja, homossexualismo, ocorre em função do sentimento de fraternidade ou caridade, que é indispensável ao relacionamento humano. E também pelo fato de que nenhum de nós, tem autoridade suficiente para condenar quem quer que seja, pois todos temos dificuldades morais ou materiais, dificuldades essas até muito graves, precisando de urgente educação. Todos nós temos. Nós não temos moral para condenar ninguém. Em uma escola, os alunos precisam receber todas as lições possíveis para que ele tenha um aprendizado completo. Concorda? Todos os tipos de lições têm que passar no primeiro ano, até em uma escola. Então, nessa escola das encarnações e reencarnações, todos nós já passamos ou iremos passar por todas as provas, principalmente pela prova da homossexualidade. Todos nós. Se não passamos, vamos passar. Interessante, né? A esse respeito, recomenda Emmanuel no livro Vida e Sexo. Diz ele: diante de toda e qualquer desarmonia do mundo afetivo, seja com quem for e como for, colocados em pensamento no lugar do outro. Se coloquem no lugar do outro. Analisem as tendências mais íntimas e, após verificar se estáis em condições de censurar alguém. Se te achar que ainda está, escutai no âmago da consciência o apelo inovidável do Cristo, que nos disse: amai-vos uns aos outros como eu os amei. André Luiz, no seu livro Conduta Espírita, psicografado por Chico, diz assim: encontra-se no aparato e práticas sexuais a sede das energias superiores. Entendam isso. Encontra-se no aparato sexual a sede das energias superiores que o Criador concede à criatura para equilibrar as atividades, sendo por isso um dever resguardar essas energias sexuais, resguardá-las contra os desvios suscetíveis que possam vir a corrompê-la. Ensinam-nos os espíritos que a energia sexual é criação divina e que o sexo, em bases de amor, carinho, respeito e atenção pelo sentimento alheio, é força energética revigorante e maravilhosa.
Está falando aí de energia sexual. Tá? São energias superiores. Por isso que ele está aconselhando, tá, o bom uso dessas energias. Diz mais, tanto o homossexual quanto o heterossexual devem buscar a sua reforma interior, que nós falamos reforma íntima. Não se rendem aos arrastamentos provocados pelos seus impulsos instintivos e sensuais. Para o homossexual, em especial, cabe a necessidade intransferível de vivência equilibrada no plano sexual, a fim de encontrar a harmonia, tá? Uma harmonia nessa área para as suas futuras reencarnações, seja depois como homem ou como mulher, para que ele vá para outras vidas equilibrado nisso. Aquilo que não é lícito para o heterossexual também não pode ser lícito para o homossexual, nem para um nem para outro. Para ambos, toda espécie de abuso, para ambos, tais como as orgias, o sadomasoquismo, a necrofilia, a pedofilia e tantos outros, são práticas que comprometem o nosso equilíbrio no manuseio das forças genésicas e são contrárias às leis naturais, dando uso aos órgãos sexuais de maneira diversa do que recomenda a sua natureza. A natureza recomenda que seja homem, usa as energias como homem. As naturezas diz que a mulher use como mulher. Então, o equilíbrio sexual que se manifesta por um comportamento que não é promíscuo e nem desrespeitoso para com os sentimentos alheios é um caminho seguro e aconselhável, tanto para o homo quanto para o hétero. Se o Espiritismo não aprova a prática desregrada do sexo, tanto por parte do homo quanto pelo hétero, também é certo que ele não condena ninguém pelas escolhas que se fizeram. Posso não aprovar, mas também não condeno. Apenas o Espiritismo nos alerta a respeito da lei de ação e reação, segundo a qual recebemos de volta os efeitos de nossa própria conduta. Conforme asseverou Jesus, né? A semeadura é livre, mas a colheita obrigatória. Na questão 202 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: estando ainda lá no mundo espiritual, o que o espírito prefere mais? Encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? O que os espíritos gostam mais? De vir para cá como homem ou como mulher? Os espíritos superiores dizem assim: isso pouco importa ao espírito lá no plano espiritual, uma vez que o espírito não tem um sexo definido. O que o orienta, veja bem, o que orienta a sua escolha são as provas pelas quais ele tem que passar, a missão que ele tem aqui nessa vida, o que ele tem que vir aprender. Então é por isso que às vezes ele escolhe homem, na outra ele escolhe mulher. Na vida anterior ele era mulher, então seria mais fácil vir nessa como mulher, mas ele escolhe vir como homem e traz aquela carga feminina. Mas ele tem que começar a aprender as virtudes dos homens, que são poucas, mas tem, né? Então precisa vir. Os espíritos superiores querem dizer com isso que, escolhida a opção, deve-se enfrentar as provas referentes a tal opção. Então, o que eles nos dizem? Escolhida uma opção,
deve-se enfrentar as provas desta opção, seja homem, seja mulher. Se a escolha for no corpo masculino, deverá enfrentar as experiências próprias reservadas ao homem. Se a encarnação ocorrer no vaso carnal feminino, as provas serão as reservadas às mulheres. Como, por exemplo, a maternidade para a mulher, a paternidade para o homem. Segundo o pensamento espírita, o homossexual é um espírito que enfrenta um momento de provação. Ele está enfrentando um momento de provação. Não é expiação, gente. É um momento de provação. Existe expiação e prova. É um momento de provação. Não é um castigo. Expiação seria entre aspas, um castigo. Então, o espírito que enfrenta um momento de provação e que deve estar vigilante para sair vitorioso dessa provação. Em vez de agravar os seus débitos perante a lei divina. Entende? Então, ele está dizendo aqui que o homossexual ele está enfrentando uma provação e que seria interessante, seria melhor para ele enfrentar essa provação. Porque se ele não enfrentar, ele vai agravar os débitos dele, porque ele veio para corrigir alguns débitos e não corrigiu. Todos nós somos seres em busca do equilíbrio espiritual. A maior parte de nós traz grandes comprometimentos na área do campo sexual. Todos nós. O Espírito Emmanuel, em sua obra Vida e Sexo, psicografada por Chico Xavier, nos informa que, quase sempre, os que chegam no além-túmulo, na outra vida, né? Aqueles que chegam lá sexualmente desequilibrados, depois de passarem lá por longas perturbações, renascem novamente no mundo, trazendo, por causa dessas perturbações, moléstias insidiosas, ou então a condição homossexual, amargando pesadas provas, como consequência de excessos que cometeram em vidas passadas. Depreende-se, portanto, os homossexuais são espíritos que, entre aspas, podem, não estou querendo dizer que são, podem ter cometido abusos sexuais em um corpo diferente do atual, respondendo assim a tal comportamento no passado pela atual atração que sente por pessoas do mesmo sexo, devendo por isso resistir a esses apelos instintivos em seu próprio benefício para o seu próprio aperfeiçoamento moral, se ele conseguir. Na homossexualidade, como em qualquer outro estágio de provação, nós sofremos consequências de nossos atos anteriores. Então, se reencarnamos com uma distonia relacionada na área sexual, isso nos deve ser encarado como um sinalizador de que cometemos deslizes graves nessa área e que necessitamos de ajustes e correções. É sabido que há inúmeras formas de manifestação do homossexualismo. Entre elas, a mais marcante é o transexualismo, ou seja, as pessoas trans, né? Mulher que se veste como homem, homem que se veste como mulher, que são os trans, né? O transexual poderia ser descrito como aquele indivíduo que possui a alma de um dado sexo inserida num corpo de um outro sexo. Portanto, é uma alma feminina habitando um corpo masculino ou vice-versa. Esse fato favorece a hipótese de que, pelo menos,
o transexualismo seja motivado por uma herança reencarnatória. Neste caso, se o indivíduo que se reencarnou reiteradas vezes com um determinado sexo e vier a renascer em um sexo oposto, ele provavelmente sofrerá problemas do gênero transexualismo. Nasceu 10 vidas seguidas como mulher e vem como homem. Ele vai sentir uma vontade terrível de se vestir como mulher. Isso em sua maioria, não quer dizer que todos são iguais, tá? A troca de sexo de uma encarnação para outra pode não ser exclusivamente a causa do homossexualismo. Pode não ser. Pois vários fatores educacionais poderiam contribuir, olha, fatores educacionais, criação, poderiam contribuir para despertar nos indivíduos a tendência sepultada nas profundezas do seu inconsciente espiritual. Vamos entender isso. A reiterada repetição reencarnatória de um mesmo tipo de sexo, como acabamos de falar, pode contribuir para acentuar as tendências do indivíduo a determinado comportamento sexual. Ficou claro isso, né? Por outro lado, se em sucessivos renascimentos aconteceu alternância do sexo, uma vida vem homem, noutra vem mulher, noutra vida vem homem, noutra vida mulher. Então, a alternância do sexo, o espírito se torna portador aproximadamente de uma carga igual, olha que interessante, de sexualidade masculina, 50%, e sexualidade feminina, 50%. Então ele traz essa carga no espírito de 50% masculino, 50% feminino. Estes são os espíritos denominados ambissexuo. Ambissexuo. Neste caso, que não são poucos, pode acontecer, talvez, de o seu comportamento sexual sofrer influência, sobretudo, da educação recebida durante a infância e a juventude. Exemplificando, um homem que é ambissexual, ele tem 50% de vivência como homem, 50% de vivência como mulher. Ele vem como homem, mas aí ficam na cabeça dele, não, você é uma menininha, você tem mais jeito de menina, você não sei o quê, e aquilo vai conturbando ele. Ele chega na escola e fala, ah, não, você tem, né? Entenderam? E isso vai conturbar ele. Por isso, é muito importante e precisa ser muito levado a sério que os pais estejam atentos e cientes do que seus filhos passam nas escolas, que acontece com eles entre os amiguinhos, e também, principalmente, com isso que se chama hoje ideologia de gênero. Porque esses que são ambissexuais, eles tanto faz para eles serem homem ou serem mulher, eles têm as duas, né? Então precisa de muito cuidado. Por quê? Porque nós estamos falando que o interessante é ele respeitar para ele poder aprender as virtudes do sexo que ele veio. Há uma grande probabilidade de que seja este o motivo pelo qual o número de homossexuais parece aumentar à medida que o meio social se torna mais tolerante quanto a isso que eu falei, essa ideologia,
e menos repressivo. Os indivíduos com maior tendência em relação a um dado comportamento sexual e que poderiam proceder normalmente serão estimulados pelas facilidades do meio social a mudar de atitude. Me desculpe. Antigamente, a educação muito rígida e repressiva contribuía para enquadrar o indivíduo ambissexo em seu sexo natural. O homossexualismo não deve, pois, ser classificado como uma psicopatia ou como um comportamento merecedor de discriminação ou merecedor de medidas repressivas. Não. O homossexual, especialmente o transexual, merece toda a nossa compreensão, toda a nossa ajuda, para que ele possa vencer essa sua luta de adaptação. Para que ele possa, com mais facilidade, com mais apoio, se adaptar ao novo sexo adquirido ou renascimento. Relembremos que nós dissemos anteriormente que reencarnamos em um ou outro corpo pela necessidade que temos de aprender as virtudes daquele sexo em que nascemos. É uma necessidade para a nossa evolução, simples assim. Alguns homossexuais poderão ser reorientados de maneira a se comportarem normalmente dentro dos padrões impostos pelo meio social. Entretanto, igual reorientação é necessária também aos indivíduos heterossexuais para que se compenetrem da necessidade de tolerar e aceitar fraternalmente os homossexuais. Se compenetrem da necessidade de aceitar fraternalmente os homossexuais. Reencarnando como homem ou como mulher, consoante contingências evolutivas, o espírito desenvolve paulatinamente em sua psicologia tanto a masculinidade como a feminilidade. As duas coisas são importantes para a evolução do espírito. Tanto ter vidas masculinas como femininas. No estágio humano, sempre haverá predominância de uma delas, porque nós estamos ainda numa fase atrasada. Então, sempre vai haver a predominância de uma delas. E sempre segundo as nossas próprias opções, que nós temos o livre-arbítrio. Portanto, não há masculinidade plena, 100% masculino. Não há. E nem plena feminilidade, 100% feminina. No nosso planeta ainda não. Mundo de expiação e provas ainda não. Tanto a mulher tem algo de viril, quanto o homem sempre tem algo de feminino. Sempre. A sexualidade foi criada por Deus para a procriação. E o prazer que o sexo proporciona existe no corpo para que ele possa ser atraído para a reprodução. Tá? Se não existisse o prazer, ninguém queria reproduzir. Através dos séculos, os homens muitas vezes vêm usando a sexualidade somente para o prazer. Hoje em dia, mais do que nunca, as pessoas querem casar, querem tudo, querem ter filho, mas querem fazer sexo, mas não para ter filho. Se alguém traz em si a marca da homossexualidade, seja masculino ou feminino, deverá perguntar para si mesmo se aquilo é apenas uma necessidade de prazer. Ela tem que fazer essa pergunta. Se ela quer enfrentar o problema, cumprir o objetivo dessa reencarnação, se fazer essa pergunta. Ela usa o sexo para procriar
para melhor se relacionar ou só para sentir prazer? Essa necessidade de prazer é mais intensa conforme seja a ligação do indivíduo com o corpo, pessoa que é muito apegada ao corpo, né? Com o seu aspecto físico, deixa eu murchar aqui, né? Ou até quanto mais ligado à matéria, a bens, essas coisas, tudo. Tá? Então, essas pessoas têm essa necessidade brutal de prazer. O prazer do sexo pode ser substituído por outras formas de prazer. Olha que interessante isso. O prazer do sexo, aquele que vem com a energia sexual, o prazer do sexo pode ser substituído por outras formas de prazer, mais distanciada das coisas da matéria, como é o caso do prazer do abraço. Já prestaram atenção quando um abraço é bem dado com uma pessoa, com respeito, um abraço fraterno, quanto ele é bom? Então, o prazer do abraço, o prazer de uma companhia, uma boa companhia, o prazer de uma boa amizade, o prazer da satisfação da alma de estar fazendo aquilo que gostaria de estar fazendo, está vendo que está crescendo, está aprendendo, está evoluindo. Essas são forças que vão crescendo e se transformando. A lei divina determina que vivamos dentro da lei do amor, desprendendo-nos de todas as formas de egoísmo. Portanto, todas as condutas em nossas vidas devem ser analisadas sob esse prisma, inclusive o próprio comportamento sexual. A poderosa energia sexual não encontra realização apenas no campo físico do corpo a corpo. Estamos falando agora de energia, hein? Então, a poderosa energia sexual, ela não encontra só no corpo, né? No contato físico, para que ela se manifeste. Essa energia sexual é uma energia que pode ser utilizada na realização de magníficas criações no campo da beleza, da cultura, do conhecimento humano, mas o seu principal uso dessa energia sexual, vocês sabem qual é? Quando ela é usada no campo da caridade. Olha isso, gente. Usar a energia sexual não na prática do corpo a corpo, mas na prática da caridade. Eu vou exemplificar com pessoas. Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco. Toda a energia que eles tinham para fazer sexo a vida inteira, eles usaram para fazer caridade. O desapego das coisas materiais, o desprendimento e a busca dos tesouros da alma, que são as virtudes, são os caminhos apontados por Jesus, Buda, Krishna, Francisco de Assis e todos os espíritos orientadores da doutrina codificada por Allan Kardec. Não acumuleis tesouro na terra. Lembra dessa frase? Não acumuleis tesouros na terra. E aquela outra assim: o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Toda a energia usada para o bem do próximo. Jesus falando que ele não tinha nem onde repousar a cabeça. Ele poderia ter palácios. Libertar-se é viver em paz. Entendam o que é liberdade. Libertar-se é viver em paz, sem precisar satisfazer ninguém, sem necessitar da aprovação alheia, sem sofrer pelo que os demais estão pensando, sem precisar tomar esta ou aquela atitude, porque esperam isso de nós. Isso é se libertar. Muitas vezes, tangidos por teorias humanas, imaginamos que seremos felizes apenas se alcançarmos a realização que o mundo apresenta para nós e que espera que a gente alcance.
Mas não é assim. O que nos revela a realidade espiritual. Porque além do corpo vive a alma. E essa alma almeja realizar-se espiritualmente. A alegria, a paz íntima, a autorrealização dependem do nosso trabalho de aprimoramento espiritual, viver mais a vida espiritual. E eu quero destacar que não é só a incompreensão ou a rejeição familiar e a rejeição da sociedade que sobrecarrega os ombros dos homossexuais. O que mais nos preocupa, o que mais nos assola, é uma pergunta que eles se fazem insistentemente. Sabem qual é a pergunta que eles se fazem? O homossexualismo é pecado? Eles querem saber isso. Se o homossexualismo é pecado. Quem responde isso? Bem, segundo Jesus, ele definiu que tudo aquilo que nós fazemos e que não é agradável a Deus é o que a gente acaba considerando como pecado. Porque, na verdade, pecado não existe. Eu tenho até uma palestra sobre esse tema, uma hora eu posso adentrar ele novamente. Eu vou exemplificar para melhor explicar. Um pai residente em um sítio, num local bastante afastado, após muito trabalho, muito planejamento com seu filho, entendimentos, tal, eles chegaram a uma conclusão que o pai deveria pegar pouca economia e mandar o filho para a cidade grande, onde ele lá irá residir por alguns anos para estudar agronomia. O pai é sitiante, eles trabalham no sítio. Ao final do curso, ele deveria retornar para o sítio, trazendo o seu aprendizado para melhorar as condições de trabalho do sítio e aumentar a renda da família. Mas o filho resolveu, pelo seu livre-arbítrio, como ele estava longe, mudar o que foi planejado. E passou aqueles anos todos que ele iria fazer agronomia, estudando balé, que é um estudo maravilhoso. Mas ele não tinha um talento muito grande para o balé, para a dança, ele não conseguiu se manter nessa profissão. Então ele teve que voltar ao sítio. Então façamos uma pergunta agora. O fato dele descumprir o planejado e voltar para a posição anterior, sem nada acrescentar àquilo, né, de quando ele saiu de lá. Vamos fazer a pergunta? Isso foi agradável ao pai ou não? A mesma coisa é se eu venho para cá para cumprir uma missão. E aqui eu inverto tudo. Eu fui agradável a Deus ou não? A doutrina espírita é libertadora e consoladora por excelência. Ela não tem o caráter amesquinhador de impor seus postulados às criaturas, tornando-as infelizes e deprimidas. Não. Ao contrário, a doutrina espírita busca esclarecer os espíritos, informando-os de onde eles vêm, para onde eles vão, qual a razão de estarem encarnados na Terra e o porquê do seu particular sofrimento. Tendo em vista a dor e o desamparo que sofrem muitos desorientados irmãos sexuais, irmãos homossexuais, eu peço, indo já para o encerramento, tendo em vista o grande sofrimento desses nossos queridos, eu peço permissão para chamar a atenção, para que me ouçam os inúmeros irmãos da doutrina espírita
Irmãos esses que alguns são dirigentes, outros são trabalhadores de casas espíritas. A minha convocação é o seguinte: meus amados, se debrucem no vasto material espírita sobre este assunto, estudem esse tema, se preparando para receber e abrigar em seus braços carinhosos, dando seus conselhos amorosos, amparando e dando guarida a esses irmãozinhos tão queridos que passam neste momento por provação tão difícil. Essa é uma das nossas caridosas missões. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja.